usar 2 minutos somente, talvez para somente pontuar aquilo que nós devemos trabalhar à tarde, né, o que acham importante. E eu ainda gostaria de 5 minutos, o senhor Dr. Valdir, para que nos falasse um pouquinho sobre aqueles 2 projetos que já existem sobre esta tipificação. E gostaria somente de esclarecer a questão do oficial de justiça, que pega muito para nós da CEVID, é um problema nacional. Levei já ao CNJ esta questão. 2 estados estão conseguindo fazer um plantão judiciário da violência doméstica, e nós estamos tentando tratar esta matéria desta forma. Estamos autorizados também pelo CNJ a utilizar o WhatsApp para as intimações. Então, quando a senhora diz 1.000, incluem citações e intimações. 1.000 são mesmo intimações, que nós estamos deficitárias, mas 300 medidas protetivas. E eu diariamente levo isto à presidência, e nós iremos fazer, já estamos em processo, uma força-tarefa com técnicos judiciários do tribunal. De 10 a 20 técnicos irão, com parceria com a Polícia Militar, fazer uma força-tarefa para suprir. Já conversamos, a doutora Márcia me traz diariamente essa preocupação. É o que nós temos de possibilidade. Como esse é um assunto recorrente, extremamente importante, como a senhora colocou, eu estou dando essa devolução. Então, rapidamente, 2 coisas que eu gostaria de pontuar. Primeiro, que nós não percamos a oportunidade, já que nós temos aqui representantes do Judiciário, do Ministério Público, da Segurança Pública, da rede de proteção, etc., que nós não percamos a oportunidade, ao final, fazer autocrítica, né, que é bem melhor que a gente faça autocrítica e tal, e encaminhar aos órgãos competentes das nossas instituições para que haja uma resposta mais efetiva sobre esse tema, com monitoramento que este mesmo grupo possa fazer desse encaminhamento. 1. Segundo, a gente fica falando muito em pacificação social, e a gente sempre faz o discurso, eu faço, continuo fazendo, que a pacificação social depende da implementação dos direitos humanos, né, da universalização dos direitos humanos, que, aliás, é o que o Norberto Bobbio diz, né, que a pacificação social se dá com a implementação, são 2 momentos do mesmo movimento histórico, etc. Aí penso também, né, como é que a gente vai pensar em pacificação social se dentro da casa, né, você está com o conflito instalado e a criança, especialmente na família, né, se desenvolve nessa peculiar fase de desenvolvimento que o Estatuto toda hora se refere, ela está assistindo, né, essa violência, inclusive a violência psicológica. Quer dizer que a manifestação de Terezinha me impactou bastante, né? E é a percepção daquele que está ali, da quem a vida toda se envolveu com o tema e manteve contato com mulheres vítimas e vítimas dessa violência psicológica, que nós não podemos, né, desqualificar ou desmerecer ou menosprezar. Então, acho que alguma proposta a gente tem que ter. Me preocupa também, como disse o Mário, essa ideia de que o direito penal possa responder a tudo, e me preocupa mais ainda o direito penal que precise ter o tipo claro, né? O princípio da lei penal, né? De você, daqui a pouco se insere, como eu disse ali na proposta, 10 condutas, né? Então, acho que pensar em algo muito objetivo que possa responder, lembrando, todavia, que nós estamos trabalhando muito com justiça restaurativa, e que talvez a gente possa pensar em um mecanismo, antes de chegar ao direito penal, antes de estar chamando a polícia toda hora para ir para dentro da casa resolver o conflito, que a gente possa pensar em práticas, em mecanismos para uma intervenção positiva, que não seja só através do direito penal. Super breve, talvez seja alguns esclarecimentos, e no final aqui da última fala da defensora ficou muito claro isso. A minha proposta é que o Tribunal de Justiça mude a competência de determinadas câmaras para especificá-las, não é redistribuir quantitativamente trabalho, é qualitativo. Então, a 11ª e a 12ª deve atuar agora em todos os casos da Lei Maria da Penha, sou favorável. Segundo fato é o seguinte, quando eu falo em reforma penal, que reforma penal não tem vinculação orçamentária, eu vou dar um exemplo.
Parágrafo 2º do artigo 110 do Código Penal, doutora delegada. Acaba com a prescrição retroativa antecipada. É mais gente para fazer persecução penal, apurar crime. Aumenta o número de pessoas que devem ser encarceradas. Houve alguma vinculação carcerária, alguma vinculação orçamentária para mudar o parágrafo 2º do artigo 110? Nenhum. Me entende agora? Quando eu mudo a lei penal, eu não tenho que dizer assim, aqui está o recurso para cumpri-la. O que eu estou falando é exatamente isso. Quando criar a lei penal, tem que dar dinheiro. Não adianta criar tipo penal e não dar estrutura. Estou falando exatamente do que a senhora sofre. Quando é o mais difícil, eu criar uma política pública. Quando eu vou criar uma política pública significa dotação orçamentária para um fim objetivamente, democraticamente escolhido. Eles vão me perguntar assim, doutor, de onde é que o senhor vai tirar esse recurso? Qual é a fonte? Senão não aprova essa política. É isso que eu estou falando aqui. Por que muda-se tanto a lei penal? Por que a gente vai tanto com punitivismo? Porque não custa nada. Custa sim depois. Nós temos um sentimento de impunidade a inflação carcerária, pelo número de inquéritos que a gente apura. Eu trabalhei em todas as varas criminais de Curitiba. Tinha processos que estavam desde 96 sobre tentativa de furto de ceder na loja Americana no centro de Curitiba. E nós tivemos eu tive a coragem de extinguir. Passei por maus bocados, porque entendia que o promotor que não oferece denúncia, não faz alegação final, é desidioso. Na verdade, a gente estava tirando. Então, de 1.200 processos tramitados, passou a tramitar 365. Isto é otimização de tempo e orçamento. Adianta o policial sair à noite, adianta contratar o oficial de justiça e o juiz ou o promotor não acatar a demanda ou arquivar? Não adianta nada. Por isso nós temos que trabalhar integrados. É isso que eu estou falando a manhã inteira aqui. E para isso eu preciso de dotação orçamentária. Eu quero saber o compromisso orçamentário específico, sem políticas universalistas, que é muito legal. Mandei 1 bilhão para pagar precatórios. E, como fala um amigo meu, minha tia toca banjo. O que tem a ver sua tia toca banjo? Não tem nada a ver, como não tem nada a ver esse teu argumento, meu amigo. Me desculpe aqui, encerrei meu tempo, eu ia falar mais uma proposição, mas fico por aqui. Obrigado, desculpa. De tudo que foi dito aqui, eu tenho um ponto assim, importante que eu quero destacar, até para ajudar na reflexão aí na parte da tarde. A pergunta é a seguinte, é uma pergunta para nós pensarmos aí. Vamos pensar no almoço e daí de tarde a gente discute nos grupos. Mas, uma vez registrado este boletim de ocorrência de um atípico penal, o que é que nós vamos fazer com ele? Qual que é a ideia? Porque registrar papel aceita tudo, né? Papel aceita tudo. Mas depois de registrado, o que é que nós vamos fazer com ele? Para realmente buscar a efetividade da aplicação da Lei Maria da Penha, lá no seu artigo 7º e seus incisos. Pergunta é essa, tá? Para a gente pensar e discutir depois. Bom, então, como proposta para discussão à tarde, tem uma proposta para tentarmos pensar melhor sobre a efetividade das intimações, que seria, me parece que, pelo menos em Curitiba, os agressores são ouvidos na semana seguinte após o registro da ocorrência. Se um oficial de justiça estivesse presente nessa oportunidade, com a agenda da delegacia, por exemplo, poderia ser intimado, citado dessa medida na mesma oportunidade. Então, para a gente pensar... enfim, né? Para a gente pensar sobre isso e mais a capacitação, como que a gente poderia viabilizar a capacitação constante, inclusive um protocolo de consenso que me parece foi sugerido pela professora Priscila, doutora Priscila, para que, né, um protocolo de consenso entre as instituições. Então, delegacia, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, para que Poder Judiciário, para que as medidas não sejam condicionadas a questões que não estão previstas em lei. Nada mais emblemático do que a tribuna, né? Ela é livre, é democrática, apesar dos pensamentos divergentes. Mas o importante é que a gente tem um ponto em comum aqui, né? Essa situação da questão da violência psicológica e das medidas protetivas também, que foi eu, respondendo ao e-mail, pedi que isso também pudesse ser pautado nessa discussão.
A gente, quando olha para a Lei Maria da Penha, eu acho que é uma lei que fez várias provocações, e fez uma provocação muito forte com o Judiciário, com o Ministério Público, com a segurança, né, com a gestão pública. E tem alguma coisa que ainda a gente não cumpre efetivamente, né? Prazos, por exemplo, o atendimento ao homem autor de violência. E aí eu vou lá no doutor de novo. Eu não tenho orçamento nem suficiente nem para as demandas da prevenção, do enfrentamento, do abrigamento, dos gargalos da violência contra a mulher. Como é que eu tiro o recurso daqui para colocar, para atender este homem autor de violência? Agora me veio a demanda dos animais de estimação. Nós estamos com uma mulher na Casa da Mulher Brasileira Brigada, nós mandamos buscar o animal de estimação. É ração, é o pratinho. Se ele ficar doente lá, é o hospital veterinário. Vocês entenderam? Então, orçamento público não tem. A doutora, se ela quiser deixar essas medidas protetivas em dia, ela precisa de orçamento público. Se você olhar para as emendas parlamentares da LEP, me diga 1 centavo para o enfrentamento à violência contra a mulher. É aquilo que eu falei, gente. É obra embaixo da terra, é obra no buraco, né? Mas nós temos que aplaudir aqui hoje a nossa Câmara Municipal, que a bancada feminina fez a emenda parlamentar de R$200 mil, um pouco mais de R$200 mil, para a Casa da Mulher Brasileira. Então, se você olhar as emendas parlamentares da Câmara Federal, do Senado, quanto? A Câmara também assegurou em Curitiba a vaga para creche, as mulheres que estão respondendo, que estão com medidas protetivas. Pois bem, doutor, faz favor, se puder compor. E com isso, nós encerramos a fase da manhã e me parece que agora esse ato acomoda um pouco a mente. Eu agradeço aqui o doutor Ariel Nicolai César Dias, a doutora Márcia Margarete Rocio Borges, a doutora Letícia, a doutora Bruna Grégio, doutor Ricardo Piovesan, doutor Marcos Antônio da Cunha Araújo. Os senhores já viram que esse protocolo de consenso está já muito afeto aos senhores, né? E nessa tarde da prática, será essencial que nós possamos discutir desta forma, ainda que organizado, e quero lhes dizer, então, última notícia que dou, lhe atrapalhando no seu tempo, é que este trabalho daqui será apresentado na jornada do CNJ na próxima semana, por convocação do CNJ, quando nós indicamos que faríamos na nossa pauta, não é? É do interesse, e por isso também está sendo gravado e será levado à ministra Carmen Lúcia, que pega material, põe lá, olha tudo, e com isso ela, conselheira, etc., também, com certeza, vão ver o pioneirismo do Paraná, porque sequer os outros estados perceberam tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Para eles, tudo está tipificado. Gostaria de saudar, agradecer o João Carlos, a Norma, da Escola Superior de Polícia, que também contribuíram para o desenho desse seminário, para a Bruna, né, para todos que fizeram acontecer. Saudar a todos da mesa e dizer que é uma honra, é um prazer fantástico para mim poder estar discutindo aqui em Curitiba, como o doutor Olímpio falou, isso aqui é um exercício de cidadania, né? E como a doutora Lenice falou, nós estamos sendo pioneiros nesse debate, né? Eu sou Vlamir Montacampos, sou consultor legislativo da Câmara dos Deputados há 26 anos, resido em Curitiba, e uma das frustrações que eu tinha era de nunca poder debater em Curitiba. Eu moro em Curitiba, eu vou para Brasília toda segunda, volto todas as sextas-feiras há 26 anos e nunca contribuí com o meu estado, né? Então, eu acho extremamente oportuno, recebo inclusive como uma homenagem, poder estar aqui num debate tão profícuo. Com relação à discussão da Lei Maria da Penha, tipificação, Congresso Nacional. A doutora Elis falou em 2 projetos. Mas hoje, eu digo infelizmente, a Câmara dos Deputados trabalha em mais de 50 projetos discorrendo sobre a Lei Maria da Penha.
Desses 50 projetos, nós podemos falar que mais de 40 são projetos, com todo respeito, sem pé nem cabeça, como foi colocado aqui, muitas vezes por provocações aventureiras de parlamentares que, por uma razão ou por outra, tentam buscar um espaço na mídia, mas o que menos se espera é a produção legislativa. Hoje, né, se nós pegarmos o Diário Oficial da União, nós temos publicada a Lei 13.698. Então, volto aqui no que foi falado, é muita lei, é muita norma legal, é muita coisa positivada e pouco executada. Né? Então, eu concordo também que simplesmente tipificar não seja a solução definitiva, mas entendo que essa norma, como infelizmente 90% das normas geradas pelo Congresso Nacional, são mal elaboradas, são mal redigidas, são incompletas e, como tal, não tem a sua eficácia, né, esperada. Passados 12 anos da sanção da Lei Maria da Penha, é necessário fazer essa avaliação. Eu acho que isso que nós todos estamos fazendo aqui é um pioneirismo fantástico. É uma avaliação, é uma autocrítica do que funcionou e do que não funcionou e do que pode ser evoluído, né, de forma que a mulher efetivamente tenha proteção. Importante destacar também, do ponto de vista dessa discussão dentro do Congresso Nacional. Como todos sabem, a Câmara dos Deputados é formada por 513 deputados. Vocês sabem quantas deputadas nós temos nesse universo? 54. 54 deputadas, quando da Constituição de 88 nós tínhamos 26, então muitos consideram que houve um avanço fantástico. Lendo engano, 52% da população são mulheres e nós temos uma bancada de 54 deputadas federais. E isso leva também uma colocação que foi feita aqui da produção legislativa muito pobre da mulher não ter a atenção que deveria ter. Agora, em 2016, a Câmara dos Deputados criou a Comissão de Direito da Mulher, né? Uma comissão recente e até hoje ela gera discussões. Até hoje existem parlamentares mulheres que são contra a criação da comissão. Infelizmente, o que mais se debate na Comissão de Direitos das Mulheres são questões religiosas, né? Então, fica difícil você falar em produção legislativa, né, num Estado laico, onde a discussão religiosa esteja acima de tudo, dos anseios da sociedade. Então, não quero me estender, vamos tratar do assunto mais à tarde, mas o que eu coloco é o seguinte, só para recuperar o que foi falado por todos aqui. Sem orçamento não se faz nada. Para que uma lei possa ser apresentada, ela passa pela apreciação da constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação orçamentária e financeira. Eu como técnico, né, como alguém que recebe a demanda dos parlamentares, posso afirmar para vocês, 99,8% das propostas não atingem isso. E dessas, infelizmente, muitas delas são positivadas, estão no ordenamento jurídico, são aquelas leis convenientes, muitas delas que até pegam em desfavor da sociedade, em benefício de alguns grupos. Então, certamente isso causa um problema muito grande. Pontualmente no nosso caso, eu entendo que o debate da tarde será extremamente interessante, entendo que o que nós vamos decidir aqui, os encaminhamentos que surgirão desse cenário, serão extremamente importantes, porque poderão ser levados, e a nossa indicação inicial é nesse sentido, de levar não apenas para o Parlamento, mas para a Casa Civil da Presidência da República, para que possam ser distribuídas nas mais diversas áreas. Existem propostas voltadas para a educação, importante, ótimo, vamos sugerir. Existem propostas pontuais com relação a procedimentos, ok, vamos levar para o Ministério da Justiça. O que eu posso dizer para vocês é que nós temos aqui nessa mesa, nessa plenária, uma capacidade intelectual fantástica, onde nós podemos sim contribuir de forma extremamente positiva para que não solução do problema. Talvez nós não possamos ter essa pretensão, mas para bons encaminhamentos, que muito me orgulha que são encaminhamentos vindo do Estado do Paraná.
Então, gostaria de saudar a todos e dizer que é um prazer, uma honra, um privilégio estar com vocês, sorvendo esse conhecimento. Muito obrigado.